Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é João Bassa, eu sou líder de projetos de RPA na ATS Tecnologia e hoje eu vim apresentar para vocês uma das nossas soluções, que é o ATS Robô. A ATS Tecnologia ela é uma consultoria de TI com mais de 20 anos de expertise no mercado jurídico e nós temos como objetivo, dentro das nossas soluções, facilitar o dia a dia do advogado. E uma dessas soluções é o ATS Robô. No dia a dia dos escritórios, existem diversas atividades que são executadas que possuem um grande volume uma quantidade alta, né, de tarefas. Elas possuem certa repetição, uma frequência de execução e acabam tomando muito tempo das pessoas. Geralmente, essas tarefas elas possuem um baixo nível de complexidade analítica, mas elas são fundamentais para o funcionamento da operação. Agora, imagina você poder automatizar essas tarefas que tomam muito tempo dos seus colaboradores e liberar eles para executar tarefas mais estratégicas, que tragam valor para o escritório. Isso é possível com o uso da tecnologia de RPA, que é utilizada no ATS Robô. E ela pode diminuir o tempo de execução das tarefas em média 80%, que é o RPA. O RPA ele vem do inglês, Robotic Process Automation, ou automação robótica de processos. E ela é uma tecnologia que ela permite executar cliques, digitações, leituras de tela, enfim. Ela permite que a gente copie as atividades que um colaborador executa dentro do computador. Isso permite que a gente transfira para o software que é instalado, né, que é o famoso robô. Ele é o software que executa essas atividades. É importante destacar, já falaram anteriormente, que o RPA ele não veio para substituir o colaborador. Ele veio sim para valorizar o trabalho do colaborador, substituindo as tarefas que não têm complexidade, que são realmente tarefas de robô, por tarefas mais analíticas e estratégicas, que ajudam os colaboradores a aprender e ascender profissionalmente. E como que funciona, né, a criação de um robô? Diferente de outros softwares, que a gente costuma chamar aí de softwares de prateleira, onde você acaba se adaptando a como o software funciona, o ATS Robô ele é diferente. Ele é que se adapta ao seu modo de fazer. Ele é uma ferramenta totalmente customizável. E a gente costuma até falar que é realmente um robô para você chamar de seu. Isso é possível devido à utilização da plataforma de RPA da UiPath, que é líder de mercado no segmento de RPA. E como eu falei anteriormente, ela permite que praticamente toda interação feita através do computador seja copiada. Então, nós da ATS Tecnologia, junto com a equipe, né, que executa aquela atividade, entendemos todo esse fluxo, basicamente é um entendimento, como que começa determinada tarefa e como que termina. Então, nós fazemos o treinamento do robô. Após esse treinamento, o robô está pronto para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, executando as tarefas tanto sob demanda, né, como se você quiser começar agora, daqui a 10 minutos, ou de forma agendada, quero que execute de madrugada para que durante amanhã eu já tenha todo um resultado pronto. E pela nossa experiência, né, os projetos de RPA eles vêm se tornando os queridinhos dos escritórios e departamentos de forma geral. Por quê? O tempo entre o projeto e o resultado ele é muito rápido. O desenvolvimento através de RPA ele dá uma visibilidade em um tempo muito curto. E também porque o resultado ele é sempre muito positivo, tanto na questão de velocidade de execução como assertividade. E também o RPA hoje ele é praticamente um sinônimo de inovação, né? Eu já ouvi de clientes meus que por terem adotado robôs, eles são valorizados perante seus clientes. Alguns exemplos de robôs que nós da ATS já fizemos, vou citar aqui alguns: cadastro de andamentos, então preciso cadastrar andamentos dentro do site do meu cliente, geração de relatórios em geral, interação em sistemas de acompanhamento processual, encerramento de casos no ELO, enfim, Legal One, distribuição de publicação. Esse é um robô novo que começou a rodar agora na segunda-feira. Eu acho bem legal citar ele, porque uma execução que levava em torno de 2 a 3 horas, hoje é feita em menos de 2 minutos. Então, é bem legal para citar essa questão da velocidade. Nós começamos, então, essa nossa jornada de RPA com o Mercado Livre há quase um ano atrás, e foi justamente com um desses processos que você citou, que foi o processo de subsídios. Por que você decidiu começar com esse processo? O que você viu? Qual era o ganho que ele ia trazer? E se já é possível observar quais são os benefícios da utilização do RPA dentro dessa tarefa, dessa automação? Veja, a gente começou a automatizar subsídio, primeiro porque de todas as nossas atividades, era uma das atividades
atividades mais volumosas, né? A quantidade de subsídios que a gente produz mensalmente é uma quantidade muito grande, né? Por outro lado, a gente percebeu que a gente tinha uma grande parte dessa atividade de subsídio era a captura de tela. Né? Quando a gente olhava para aquilo que o operador fazia, quando ele criava o subsídio, ele, a partir de determinadas informações, ele checava os nossos sistemas e ia capturando tela para que no final ele construísse ali um book, né? E a partir daquela captura ele fazia um resumo e respondia algumas perguntas muito simples. A maior parte do trabalho que esse operador fazia era capturar a tela. Né? Então, ele ficava muito tempo capturando tela, né? E no final, aquela atividade, que era uma atividade mais qualificada, aquela de fazer uma análise, né, daqueles dados, ele acabava, até pela urgência de entregar o material, pelos prazos de entrega de material, ele não dava ali uma atenção devida. Então, quando a gente olhou para isso, a gente falou, opa, aqui a gente tem uma grande oportunidade, né, de usar o RPA. E a gente começou a usar o RPA justamente para construir esse book de subsídios, de modo que hoje esse analista, ele recebe, ele imputa algumas informações, né, no sistema para que, no robô, não no sistema, mas no robô, para que o robô faça as capturas de tela, o robô faz isso, entrega para ele um subsídio pronto, e aí ele consegue analisar e fazer um resumo do que aconteceu e, com isso, passar essa informação para o escritório. Perfeito. Só complementando, então, aquela analogia que eu fiz inicialmente, né, da indústria automobilística, o RPA, nesse caso dos subsídios, ele faz exatamente esse trabalho. O Paulo e o Gustavo podem até me ajudar a complementar, mas são diversos sistemas onde o robô ele tem que consultar informação para montar esses subsídios. Então, ele precisa checar qual que foi o pagamento, então ele pega um ID do pagamento, vai ver qual que é a compra, quem que é o vendedor, qual que é o comprador, para quem que foi enviado, se foi enviado, e ele faz toda essa junção de informações em um único arquivo. Então, o robô ele veio para apoiar justamente nessa parte. Como o Paulo citou, tem uma parte final que é a análise daquele material. Então, é montar o resumo do que vai ser feito em relação a todo aquele conteúdo. O robô faz uma parte e depois vem o advogado e complementa o resultado ali dos subsídios, fazendo análise do que foi extraído. César, você pode contar para a gente como que surgiu a ideia de aplicação do RPA no escritório e quais foram os tipos de tarefas que você visualizou para automação, né? Eu até já citei aqui, acabei me adiantando aqui um pouquinho nessa questão da extração de dados, mas se você puder contar para a gente. Claro. O escritório aqui ele tem uma forte atuação na área tributária, né? Tem outras áreas também, mas o carro-chefe, né, é o tributário. E para a gente poder oferecer um serviço aí de qualidade, estratégico, né? Não você focar só no processo, mas focar no todo, você conseguir passar essa visão para o cliente, né? De toda a situação dele, a gente sempre investiu em tecnologia de coleta de dados, né? Então, a gente, há um tempo, é cliente de algumas empresas que fazem essas coletas de dados, a gente já tem certa experiência, mas ao longo do tempo a gente viu alguns gaps nesses serviços prestados, né, por terceiros, assim. Por exemplo, tem órgãos do governo de dívida ativa, que você não acha empresas focadas nisso fazendo, né? Então, era um gap grande e a gente quer ter essas informações atualizadas, então a gente pensou no RPA justamente por causa disso, mas também, mesmo empresas que prestam esse tipo de serviço, a gente também enxergava gaps, né? Então, um exemplo, dívida ativa, execuções fiscais, você tem as informações das CDAs, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, essas informações estão lá, no Tribunal da Justiça Federal também, mas os robôs que a gente, de mercado, não forneciam essas informações, né? E outras informações também vinham, às vezes, não dentro do padrão que a gente coloca nos relatórios. Então, o que a gente pensou no RPA? Para aqueles processos chaves para o escritório, a gente precisava ter confiança, a gente precisa saber exatamente como essa informação vai chegar, e essa confiança, né, e flexibilidade, o RPA trouxe para a gente, né? Então, hoje a gente enxergou isso daí, já construiu robôs, né, que fazem essas extrações de dados,
e conseguiu suprir esse gap que as outras ferramentas a gente não conseguiu achar, né? Então, realmente foi um grande divisor de águas aqui para a gente e a gente está bem contente. Eu acho que a companhia que não pensa nesse tipo de processo, de trazer essa automação, essa robotização, elas terão problemas. E isso pode ajudar a deixar a companhia muito mais eficiente, com seus processos muito mais rápido, né? O nosso caso aqui, por exemplo, a gente pode imaginar que, eventualmente, lá num processo manual, alguém tenha deixado passar algum tipo de consulta que tinha que fazer e tinha algum tipo de alerta que a gente precisasse atuar, né? Isso poderia gerar uma multa para a gente, né? E poderia trazer sérios problemas, né? Então, Sim. esse processo de robotização ajuda até em custo. O desenvolvimento de RPA ele tende a ser muito mais rápido do que um desenvolvimento dentro de uma linguagem de programação, e você já começa a ter ganhos muito mais rápidos, porque você executa uma parte, depois você vai trazendo uma outra parte, até que você tenha todo aquele fluxo, né, aquele processo totalmente automatizado. Então, eu acho que essas são duas dicas que eu deixo aqui para quem está pensando começar aí na jornada do RPA, pensar um pouquinho nos processos. A ATS ajuda, a gente mapeia os processos juntos durante a construção dos robôs, então se alguém quiser também entrar em contato com a gente para a gente conversar, fiquem à vontade, e também a questão dos pequenos passos. E aí, deixo para você, Paulo, não sei se você quer deixar aí alguma dica, algum fechamento com que você considera desses aí quase 3 anos de uso da tecnologia, o que você... Não, na verdade, eu quero te agradecer. Eu acho que o toque que você deu agora sobre a importância de você fatiar, né? Fatiar o bicho, né? Como a gente costuma, né? Os argentinos têm uma expressão muito boa que é comer o boi em bifes. Acho que é isso, né? Ou seja, você pensa na sua jornada de RPA, mas você não vai fazer ela toda ao mesmo tempo. Então começa por um processo, depois daquele processo, pense em outro, né? Eu acho que esse toque que você falou, isso que você falou, João, foi essencial e muito importante. Os outros duas coisas que eu poderia falar, assim, segundo, acho que para que você tenha sucesso na tua jornada de RPA, é preciso dar um passo antes, que é mapear o processo, ou seja, você tem que ter esse processo mapeado, porque é só através de um processo mapeado e minimamente estável, a gente estava falando disso hoje mais cedo, o João e eu, inclusive, né? Até de um processo nosso que a gente está tentando automatizar agora, eu dizia isso para ele, falei, opa, a gente precisa checar com a pessoa, porque enquanto este processo não estiver estabilizado, você não vai conseguir fazer, né? Por quê? Porque tudo se muda toda hora, o robô não vai conseguir, ele precisa de padrão, ele precisa de formato, né? Então, você precisa mapear muito isso, né, para ter um mínimo de estabilidade de processo. E eu acho que a terceira coisa que eu poderia dizer é mais esse sentido de falar, olha, gente, não vamos conhecer bem a tecnologia, conhecer bem a sua aplicação, porque isso não frustra, né? Na medida em que você conhece bem a tecnologia, não entende os limites de aplicação dela, né? E tende a ter esse processo estável, você consegue fazer uma implantação de um projeto de RPA, né, passo a passo, muito importante. E um último ponto mas pense que esses processos, em algum grau, eles devem ser integrados. Você pode estar até pensando em 2 processos isolados, mas pense, quando você estiver desenhando, pensa que em algum momento você pode integrá-los, porque isso aí sim a gente vai estar falando de outro conceito, né, João? Que é o conceito de hiperautomação, que é um conceito mais amplo, né? Mas comece a pensar nisso. Eu acho que seria isso que eu teria para finalizar aqui, para dizer, e obrigado, João, pela gentileza aí, pela generosidade aí da passagem de bola para a gente poder conversar. Independente do seu tamanho, se seu escritório é pequeno, é grande, é médio,
Eu convido a todos vocês a conhecerem um pouquinho mais do ATS Robô, então sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente apresentar e fazer uma automação com vocês. Queria agradecer e uma boa noite a todos.